Abordaremos agora a linguagem jurídica. Farei com bastante calma, muitos detalhes e, desde o início, eu deixo bem claro que seguem orientações, não são imposições, são orientações para que o seu texto seja cada vez mais adequado e melhor. Tenho ministrado curso, acompanhado a área jurídica há mais de 30 anos e observo que o maior problema não é o conteúdo. Geralmente o juiz, o procurador, o defensor público, o advogado, ele domina bem o conteúdo. O grande problema é trazer esse conteúdo e estruturar em um texto. É o que abordaremos agora. Linguagem jurídica é linguagem técnica. Então apresenta todas as qualidades de um bom texto. Correção gramatical, linguagem formal, concordância, pontuação, domínio perfeito das regras gramaticais, bom vocabulário. Só que a linguagem técnica, ela é muito precisa e exige muito do autor. Linguagem técnica não significa, em momento algum, linguagem rebuscada. Se o autor tem um bom domínio do vocabulário e sabe usar palavras no seu sentido exato, e ao usar sabe que o leitor compreenderá, perfeito. O problema que nós encontramos é que muitas vezes a linguagem jurídica se torna rebuscada demais, com várias incorreções, com a desculpa de texto técnico. É o que procuraremos agora abordar com vocês. Recomendação. Nós faremos diversas recomendações para que o seu texto seja organizado, coerente, claro e técnico. Vou citar alguns modelos para vocês. Observe o modelo que nós temos. A importância da linguagem na atividade jurídica. Conspia no referido precedente, plenamente afincado de modo consuetudinário, por entendimento turmário, iterativo e remansoso e com amplo supedâneo na carta política, que não preceitua garantia ao contencioso, nem absoluta, nem ilimitada, padecendo ao revés dos temperamentos constritores limados. Isso não caracteriza a linguagem jurídica. Isso é uma linguagem rebuscada. Existem diversas orientações em diversos manuais, Decreto 4.176, Lei Complementar 95, nós temos diversas fontes que orientam como deve ser a linguagem técnica. E em nenhum momento, em nenhum texto, se diz para construir de uma forma rebuscada. Então, textos assim devem ser evitados, totalmente evitados. Observe outro exemplo. O desembargador Carlos Alberto Benck esclarece que os advogados peticionam para o juiz que assim os entendem. O promotor exara parecer e o direciona também para o juiz. E, finalmente, o juiz decide para os advogados, para o promotor e para o tribunal. Enfim, as palavras ficam no mesmo círculo e, de rigor, ninguém necessita pedir explicações sobre o real sentido daqueles termos técnicos utilizados. Lembremos-nos, todavia, que o direito não pertence aos lidadores do direito, mas sim às partes, geralmente pessoas leigas nos assuntos jurídicos. Se você vai preparar um texto e quem vai ler entende perfeitamente, termo técnico, termo preciso, não há problema algum usar. Mas se o texto é direcionado para uma população mais ampla, para pessoas que não dominam a linguagem jurídica, nós devemos tomar alguns cuidados. Observe um exemplo que o Superior Tribunal Militar recebeu. Observe o texto. O Alcântara Conselho Especial de Justiça, na sua postura irrepreensível, foi correto e acendrado no seu decisório. É certo que o Ministério Público tem o seu lambel largo no exercício do poder de denunciar, mas nenhum lambel o levaria a pouso cinério se houvesse acolitado o pronunciamento absolutório dos nobres alvarizes de primeira instância. Fica claro que é um tipo de texto que deve ser totalmente evitado. E durante este módulo abordaremos como evitar. Uma vez eu fui dar um curso no Banco Central e me mostraram um modelo que aparecia num texto do próprio Banco Central, e está na internet. Observe como foi escrito. Os parentes consanguíneos de um dos cônjuges são parentes por afinidade do outro. Os parentes por afinidade de um dos cônjuges não são parentes do outro cônjuge. São também parentes por afinidade da pessoa, além dos parentes consanguíneos de seu cônjuge, os cônjuges de seus próprios parentes consanguíneos. Então, observe que há um sentido.
mas há uma demora para entender. Quando eu li a primeira vez, eu demorei para entender. Aí me explicaram, eu li com calma, realmente faz sentido. Mas o modo ficou pouco claro e a gente deve evitar isso. Tá? A ministra Elly Grace, ao tomar posse do Supremo, há alguns anos, no pronunciamento ela fez a seguinte referência: que a sentença seja compreensível a quem apresentou a demanda e se enderece às partes em litígio. A decisão deve ter caráter esclarecedor e didático. Destinatário de nosso trabalho é o cidadão jurisdicionado, não as academias jurídicas, as publicações especializadas ou as instâncias superiores. Nada deve ser mais claro e acessível do que uma decisão judicial bem fundamentada. É exatamente o que abordaremos com vocês, né? Eu vou citar agora a opinião, o comentário de alguns manuais de redação sobre linguagem jurídica. Então, o primeiro é o Manual de Redação Oficial do Tribunal de Contas do Distrito Federal. Diz lá: a eficácia da comunicação jurídica depende basicamente do uso de linguagem simples e direta, chegando ao assunto que se deseja expor, sem passar, por exemplo, pelos atalhos das fórmulas de refinada cortesia usuais no século passado. Ontem, o estilo tendia ao rebuscamento, aos rodeios ou aos circunlóquios. Hoje, a vida moderna obriga a uma redação mais objetiva e concisa. Então você pode observar que o que nós mais encontramos é referência a texto rápido, conciso, objetivo, coerente, correto. Isso não significa deixar de lado uma boa informação. Não, as informações necessárias devem aparecer no texto, mas não de uma maneira rebuscada, repetida, complexa, na verdade, tá? O artigo 4.176, de 28 de março de 2002, ele antecipa alguns tópicos, tá, que serão abordados deste modo. Então eu quero ler algumas partes com vocês. Está lá no artigo 23. Para obtenção da clareza, usar as palavras e as expressões em seu sentido comum, salvo quando a norma versar sobre assunto técnico, hipótese em que se pode empregar a nomenclatura própria da área em que se está legislando. Então, pode usar termo técnico? É lógico que pode, desde que fundamental, essencial, na verdade, não usar desnecessariamente. Aí continua. B. Usar frases curtas e concisas. Não há uma regra. O que é uma frase curta e uma frase concisa? Mas predomina no bom texto períodos curtos. O que é um período curto? 1, 2 ou 3 verbos. Observe o seu texto. Se o seu texto geralmente tem períodos longos, parágrafos longos, há uma tendência a misturar ideias. Então, procure separar, tá? Separe os verbos, observe quantos verbos tem em cada período, quantos períodos em cada parágrafo, para que você possa cada vez mais dividir bem a ideia. É lógico que em alguns casos o parágrafo pode ser longo, casos em que tem muita explicação, tá? Muita citação, mas não deve predominar no texto. Letra C. Construir as orações na ordem direta, evitando preciosismo, neologismo e adjetivações dispensáveis. Ordem direta: sujeito, verbo. Sujeito, verbo. É muito comum na linguagem jurídica a gente encontrar aquela inversão, tá? O adjunto adverbial, em que pese, tá? Não obstante, começa o período assim. Algumas vezes, sem problema. Quase sempre, não, aí tem um problema, porque o texto deixa de ficar claro. Então, sempre que você puder começar com sujeito, verbo, e nós vamos mostrar exemplos, você observará que o texto ficará mais claro, mais direto, tá? Que nós temos aqui, tá? Próximo item, D. Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto das normas legais. De preferência, o tempo presente ou futuro simples do presente. E. Usar os recursos de pontuação de forma judiciosa, evitando os abusos de caráter estilístico. Há um tópico mais para frente do curso que nós vamos abordar a correlação verbal. Quando usar presente, futuro, passado, toda essa parte que é uma parte importante. Principalmente no relatório. Quando no texto jurídico vai se fazer o relatório, é comum que se perca um pouquinho ali. Então, é um tópico importante que nós temos. Próximo tópico. Para obtenção da precisão. O que é precisão? É ir direto ao assunto. Eu leio, eu entendo rapidamente qual é a ideia.
Tá? O que diz o decreto? Para obtenção da precisão. A. Articular a linguagem técnica ou comum com clareza, de modo que permita perfeita compreensão do objetivo, do conteúdo e do alcance do ato normativo. Bem, esse decreto ele faz uma referência muito forte, tá, à linguagem normativa, que serve de referência para a linguagem jurídica. B. Expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras. Esse é um cuidado que nós temos na linguagem jurídica. É muito comum quando você aprende no ensino médio, quando vai fazer vestibular ou vai fazer um concurso público, que você não deve repetir palavras. Mas isso não é uma regra em linguagem técnica. Em alguns casos, aquele termo é preciso, ele contém um sentido único. Então não há problema algum da repetição, tá, desses termos. Então, expressar a ideia, quando repetida no texto, por meio das mesmas palavras, evitando o emprego de sinonímia com propósito meramente estilístico. C. Evitar o emprego de expressão ou palavra que confira duplo sentido ao texto. Né? Então, pleonasmo, redundância, ambiguidade, tá? Evitar toda essa forma. E letra D. Escolher termos que tenham o mesmo sentido e significado na maior parte do território nacional, evitando o uso de expressões locais ou regionais. Bem, citei alguns casos. O que eu observo nos cursos? Eu observo que, geralmente, quem trabalha com a área jurídica, geralmente escreve bem. Geralmente, eu sei que há muita crítica, não, mas geralmente a pessoa tem um conteúdo e ela consegue transmitir o conteúdo. Não é verdade? O grande problema é que quem trabalha na área jurídica escreve muito. E ao escrever muito, e muitas vezes com pouco tempo, acaba misturando ideias, o erro acaba ocorrendo pela pressa, não é verdade? Então nós vamos trabalhar com tópicos para melhorar o seu texto. E eu gosto de enfatizar que são recomendações. Cada um vai descobrir o seu estilo, a sua forma, e no curso nós vamos fazer recomendações para você. Se você fizer assim, vai melhorar assim. E esta observação certamente produzirá um resultado muito eficiente para você. Tá? Até daqui a pouco, com um novo conteúdo.